E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá? Antes de começar o vídeo, só vou colocar aqui para você escutar o áudio em japonês da bomba, tá? Vem comigo aqui, olha só. 昨日の東京市場で1ドル150円台半ばまで円安が進んでいた円相場は、海外市場に入って円売りドル買いが加速し、一時1ドル151円90銭程度まで値下がりしました。ところが、日本時間の昨夜11時半過ぎに、円相場は突然円高方向に触れ、その後およそ2時間で1ドル144円台半ばまで7円余り変動しました。Tá bom, né? Tá bom, porque senão daqui a pouco o YouTube me come com farinha mais do que já tá comendo. O dólar no Japão, caso o iene, ele desvalorizou ainda mais. Tá? Eu havia alertado que isso ia desvalorizar. Só que ele beirou o 152, ele chegou a 151,90. Aí nisso que aconteceu? O Japão interviu. Tá? Por incrível que pareça, o Japão interviu. Porque ficou feio. Na hora que chegou a 150, ficou muito feio para ele. Não tem intervido, mas ele fez vista grossa e a coisa deixou de gringolar. Só que se continuasse subindo, aí ia pegar mal pro ministro das Finanças aqui do Japão. Tá? E nessa brincadeira toda, ele resolveu fazer uma intervenção. Então vem comigo aqui que eu vou ler a reportagem para você, já para você ter ideia, mas continua aquele alerta. Não invista no Japão, tá? No iene. Por quê? Quando eles fizeram agora essa intervenção, caiu para 144 no momento da intervenção. Já está no momento da gravação do vídeo, tá? Ele já está em 147,64. Ele já subiu 3 ienes desde o momento da intervenção. Tá? Então você vê que não está segurando. A intervenção que o Japão fez agora não está segurando de novo, tá? A alta do dólar aqui no Japão. Tá? No mercado de câmbio, depois que o iene se desvalorizou rapidamente para o nível de 151 ienes em relação ao dólar americano na noite do dia 21, por que fala assim? Porque aqui no Japão tem um horário de câmbio. Só que você sabe que o mundo inteiro não funciona no mesmo horário. Então os outros mercados eles têm as valorizações dele, né? O horário de trabalho. E nisso o horário que o Japão está dormindo, os economistas estão de olho aqui. Só que o mercado de câmbio, você vê que o Japão para os Estados Unidos tem 12 horas de diferença. E nisso os Estados Unidos lá, o iene disparou. Puf! Chegou a 151,90, quase 152. Foi nisso que o Japão interviu à noite. Tá? Então, só para fazer essa explicaçãozinha para ver, para as pessoas que não entendem terem uma noção do que está acontecendo. Ao nível superior de 151 em relação ao dólar na noite do dia 21, a taxa de câmbio do iene mudou de repente para o nível de 144 em relação ao dólar americano. Parece que o governo e o Banco do Japão decidiram intervir no mercado vendendo o dólar e comprando o iene, porque estava disparando. Tá? A coisa ia sair muito do controle se continuasse deixando. O iene, que havia se desvalorizado ao nível médio de 150 em relação ao dólar americano no mercado de Tóquio no dia 21, caiu temporariamente para cerca de 151,90 por dólar americano. Então você vê que beirou os 152. À medida que a venda e a compra dos ienes aceleraram nos mercados estrangeiros. No entanto, logo após as 23h30 do horário do Japão, a taxa de câmbio do iene de repente se moveu na direção da valorização. E cerca de 2 horas depois, a taxa de câmbio flutuou em mais de 7 ienes para o nível de 144 em relação ao dólar. É aquilo que ressalto. Ao momento da gravação desse vídeo, está em 147,64. Tá? Então você vê que não segurou a intervenção do Japão. No dia 22 de setembro, o governo e o Banco do Japão interviram no mercado para vender o dólar e comprar ienes pela primeira vez em cerca de 24 anos. O ministro das Finanças Suzuki enfatizou repetidamente sua disposição de intervir no mercado para lidar com a desvalorização especulativa e excessiva do iene. Não há mudança na ideia de observar com cautela
e tomar medidas adequadas contra flutuações excessivas. Então isso quer dizer o quê? Que foi o ministro que interviu, não foi o Kuroda. Porque o Kuroda, por ele não mexe nisso, ele deixa o pau torar. Tanto que, oficialmente, a inflação no Japão chegou a 3%. E aí? O Kuroda, junto com o Kishida, eles estavam com aquela ideia, vamos deixar o pau torar para manter a inflação em 2%, no Japão, em 2%. Já chegou em 3%. E ainda assim, eles estão deixando o pau torar. Mas continuando. Carl Weinberg, economista-chefe do High Frequency Economics, uma empresa de pesquisa de mercado financeiro com sede em Nova York, disse estar surpreso. As entrevistas da Nikkei, né? O senhor Weinberg então disse: há 3 razões para o iene fraco. O grande diferencial da taxa de juros entre o Japão e os Estados Unidos, o déficit comercial e o fato de que a economia japonesa não anda indo muito bem. Bom, isso é fato, quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu sempre venho falando que a economia do Japão anda uma porcaria. Tá? Esses problemas, então, mesmo se houver intervenções, só podemos esperar os efeitos limitados e de curto prazo. É aquilo que eu sempre venho falando também. Você vê que teve que vir um ou outro economista para bater o carimbo em cima do que eu falo. É aquela velha história. Como eu sou só um youtuberzinho, minha palavra não tem credibilidade. Mas você vê que teve um economista falar a mesma coisa que eu falo. Mas continuando. O Weinberg também disse: não acho que a intervenção no mercado para apoiar a compra de moeda possa continuar indefinidamente. Não, até porque o Japão, ele falou que ele tem um caixa de 20 trilhões para segurar, para fazer intervenções. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar dessa matéria, que o governo havia anunciado isso. Na primeira intervenção, o Japão gastou 2,8 trilhões para fazer a primeira intervenção. Nessa segunda aqui, com o dólar está mais alto, ele gastou muito mais. Daqui a alguns dias vai sair esse valor de quanto o Japão gastou para fazer essa intervenção. Mas você vê que de forma indefinida o Japão não consegue. Tá. Mas continuando. Acho que o fim da depreciação do iene, no caso assim, da desvalorização do iene, virá não através de intervenção do mercado, mas através de mudanças fundamentais na economia japonesa. Que o pleno poder de crescimento econômico do Japão será necessário. É o que eu sempre venho batendo em cima. Essas intervenções, elas não seguram a alta do dólar no Japão. Precisa do quê? Mudanças no mercado. Por isso que eu sempre falei, desde o início, nessa parte. Primeiramente, enquanto não acabar a guerra da Ucrânia, essa situação no Japão não vai mudar. Então, é aquela velha história. Precisa da ajuda de Jesus, tá? Da espiritualidade para poder acabar com isso, porque senão a situação no Japão não vai mudar. A coisa está ficando feia, pro lado de cá está degringolando. Saiu uma outra matéria também, falando sobre o reflexo dos aumentos na classe média, nas pessoas que precisam de pensão e vivem de pensão no Japão, de classe média, etc. Como isso está afetando as lojas no Japão. Quem vê esse tipo de matéria, o cara desanima. Tanto que eu não posso nem colocar esse tipo de matéria aqui no canal, senão o YouTube vai me falar que é fake news, vai me dar auto flag. Aí eu perco o canal de vez. De tão esquisita a situação tá ficando. Tá aqui no Japão, igual nesse ponto. Houve, igual assim, no meio dessa matéria, só vou falar um relato assim, bem curto. Um senhor, ele foi comprar um kotatsu. Para quem não sabe, kotatsu é aquelas mesas quadradas que tem aqui no Japão, que tem uma lâmpada para esquentar embaixo. Ele falou que ele foi lá para comprar um kotatsu, na hora que ele viu o preço do kotatsu, que tinha subido em relação 30% em relação ao ano passado, ele desistiu. Porque subiu muito no preço. E outros produtos vêm subindo de forma horrenda aqui no Japão. Então já dá para você sacar por A mais B que essa questão das commodities, essa questão da energia no Japão, enquanto isso não mudar, não vai melhorar.
Só para você ter ideia, o Japão está tentando dar uma esquivada da Rússia, ele está tentando comprar gás de Singapura. O governo japonês está tentando fechar contrato, negócio com Singapura, para poder fazer esse fornecimento. Só que Singapura já falou que dependendo não vai conseguir vender muito, porque eles estão com problemas de infraestrutura. Eles não estão conseguindo montar uma infraestrutura gigantesca que eles consigam bombear gás para uma grande quantidade. Isso pode ser que um pouco de chororô de Singapura pedindo investimentos do Japão, dinheiro do Japão, para poder criar uma mega usina. Mas especulações à parte, está havendo esses problemas, está havendo. Tanto que muitas empresas aqui do Japão, em vez de desvincular a compra do gás da Rússia, eles refizeram os contratos com a Rússia e outras empresas, igual por exemplo a Hiroshima Gas, que ela não comprava da Rússia, ela começou a comprar da Rússia. Para quê? Para tentar conter essa situação aqui do Japão com esse período do inverno da falta de gás, com essa alta da energia que está dando. O governo já avisou, tanto que eu já trouxe a matéria também, que a energia, no caso a eletricidade, ela vai subir até 30% até a primavera. Então muita coisa está aí, os sinais estão aí. É aquela velha história, enxerga quem quer, interpreta quem quer também. Tá? E é esse tipo de coisa que eu tento trazer para você, essas interpretações e esses sinais. Você vê que, tirando que eu errei na parte da intervenção no 150, ele interviu no 151. Errei por quê? Por causa de $1 a intervenção. Mas você vê que todas as previsões que eu venho fazendo, elas estão batendo nesse ponto. Você vê que teve que vir um economista tarimbado para falar a mesma coisa que eu falo. Claro que é aquela velha história, eu tenho minha formação também, sou formado, tá? Só que eu não fico espalhando as quatro ventos que eu tenho minha formação acadêmica também, tá? Mas é aquela velha história. É só mais um youtuberzinho falando. Mas já dá para você sacar por A mais B que para esse final de ano e para o início do ano que vem a coisa não vai estar legal. Mesmo se a guerra acabe hoje, mesmo por causa das sanções na Rússia, a coisa ainda vai ficar ruim, assim, um certo tanto. E agora, com a União Europeia sancionando o Irã, a coisa vai piorar ainda mais. Ah, japonês, mas como que a sanção no Irã vai afetar o Japão? De várias maneiras. Você pode ter certeza disso, porque o Kishida vai entrar nessa jogada também. Ele não entrou ainda. O Kishida não se pronunciou nessa parte das sanções aqui no Japão em relação ao Irã. Mas logo logo ele deve fazer, porque a União Europeia fez. A partir da hora que ele fizer esse tipo de coisa, o que vai acontecer? Problemas nas exportações do Japão. Aí o que acontece? Mais problemas no horário de trabalho e etc. Todo mundo sabe que aqui no Japão as pessoas ganham por hora. Então quanto menos exportações o Japão fizer, já deu para você sacar. Tanto que na outra matéria que eu já havia lido, essa matéria do problema aqui do Japão, eles mostraram uma tendência também de que os sites que vendem produtos do Japão para o exterior, eles estão vendendo horrores, porque o do Ien está desvalorizado. Então, muitos americanos e outros países estão comprando muito do Japão via website, mas são produtos, sim, avulsos. Não são grandes exportações, mas são produtos avulsos, tipo relógio, uma câmera, coisas assim. Claro que de grão em grão a galinha enche o papo, mas ainda assim é diferente de você juntar um montante inteiro e mandar de uma vez, igual as exportações costumam ser feitas. Tá? Então, você vê que empresas bem isoladas estão ganhando, não é no todo. É um aqui, outro ali. Tá? Então já dá para vocês terem ideia que nesse momento a parte de web service vai estar ganhando dinheiro. Então quem tinha um site montado, estruturado, com produtos do Japão para o exterior, está fazendo grana agora? Dependendo, está fazendo grana.
Então você vê que é mais uma tendência de mercado para as pessoas ganharem dinheiro. Então espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a você ganhar dinheiro, igual no essa do final. Quem não assistiu o vídeo até o final não vai saber dessas dicas que estão acontecendo. Tá? E espero que isso te ajude também a fazer uma certa economia, tomar um certo cuidado para esse final de ano e início do ano que vem, porque a coisa não vai melhorar. Tá? Não está com cara que vai segurar tão cedo. Tá certo? E um abraço. Até o próximo vídeo, até mais!